tudo porque é criança, né? A gente estavam animados, tudo. E acabaram comentando que eles iam fazer essa viagem com o pai e a madrasta, né? E a filha do meu ex-marido com a... E a filha do meu marido com a ex-mulher dele acabou escutando. E nisso ela foi comentar com a mãe dela, né? E a mãe dela veio o bicho pra cima do meu marido. Falando que não era justo a gente ficar proporcionando esse tipo de coisa pros meus filhos, enquanto pra filha dele não. Porque ela tava muito triste, porque ela queria ir, porque não sei o quê, porque a gente tinha que dar um jeito de mandar ela e tal e tal. Só que, gente, uma viagem dessas não é barata. E ainda mais em cima da hora. Não é barata. E a outra coisa, a gente não ia, era só os meus filhos que iam com o pai, sabe? Então, assim, a gente não podia simplesmente enfiar uma menina dentro da viagem deles pra que eles tivessem responsabilidade com uma criança que não é nada deles, sabe? Não tinha como. E aí meu marido ficou falando pra ela que não dava tal, porque ele não podia bancar uma viagem daquela naquele momento, que não dava pra enfiar a criança sob responsabilidade de pessoas que não tinham nada a ver e tal. E ela começou a questionar falando que não era justo só os meus filhos terem essas coisas e a filha dela não. Porque na cabeça dela, como eu falei, o meu marido de alguma forma banca os meus filhos, né? Sendo que não. E aí ela questionou, teve uma briga lá com o meu marido, até que depois ela mandou uma mensagem desaforada pra mim, falando que era horrível a minha atitude de querer fazer diferença entre as crianças. Que ela achava que eu gostava da filha dela, mas que ela estava descobrindo que não, que eu fazia diferença e que eu queria deixar a filha dela ser inferior aos meus filhos. Vocês acreditam? Só porque o pai das crianças levou, não foi nem eu, foi o pai, mas de alguma forma a gente tinha que dar um jeito de se virar para enfiar a filha dela no meio da viagem também. Gente, quando eu vi aquela mensagem, eu mostrei pro meu marido, eu nem quis responder, ele falou que nem era pra me responder e eu realmente não respondi. Ele que foi pra lá e foi brigar com ela, tipo, porque ela tava me perturbando e falando essas besteiras, sabe? Até que chegou o final de ano, os meus filhos foram, né, viajaram, e ela começou a implicar, dizendo que ele não era um pai bom, que ela não ia deixar a criança vir para as festas de final de ano com a gente,